A Pérola Capixaba, Marataízes, um nome que ecoa através da história e da cultura do Espírito Santo. Neste mini documentário, vamos explorar o significado do nome Marataízes, a história de sua fundação, sua desvinculação de Itapemirim e as histórias que seus monumentos, como o Palácio das Águias e o antigo Trapiche, têm a nos contar. O nome Marataízes é de origem tupi, que em termos gerais significa lagoa ou lugar de água parada, referente a várias lagunas que tinham na região. Exemplo disso é o ponto turístico mais famoso da cidade, que é a Lagoa do Siri, um local de beleza natural exuberante, onde a lagoa deságua direto para o mar. Para entender a fundação de Marataízes, devemos relembrar há séculos atrás, nas épocas das colônias, das capitanias hereditárias, da foz do rio Itapemirim, em direção ao norte, Vitória era a capitania do Espírito Santo, da foz do rio Itapemirim, em direção ao sul, passando por Campo do Goitacazes até Macaé, era a capitania de São Tomé, e a Barra até Boa Vista, que pertence hoje a Marataízes, era tudo capitania de São Tomé. Do Pontal em diante, capitania do Espírito Santo. E por que falar isso? Uma região dominada por indígenas do grupo G, os chamados tapuias, ou seja, os outros, os bárbaros, que não falavam a língua tupi, ou seja, os goitacás e até mesmo aimorés. O que faz muito sentido porque, já que era uma região de lagunas, né, e essa é a característica dos Waitacás ou Goitacás, que gostavam de viver em brejais, em lagoas, em regiões pantanosas. A capitania de São Tomé ficou muito insalubre de se manter, principalmente por causa dos ataques indígenas. Então, futuramente, os descendentes de Pero de Góis, donatário da capitania de São Tomé, acabaram doando essa área para o Espírito Santo. Então, o que hoje é Marataízes, em épocas coloniais, pertencia e eram vinculados a Campos do Goitacás, ou seja, a antiga Vila Rainha. Após séculos, uma comunidade no interior do Espírito Santo começou a ganhar muito destaque, principalmente por figuras proeminentes como Domingos José Martins. E essa comunidade ela foi elevada ao nome de Vila do Itapemirim, em 1815. Após tudo isso, quase um século depois, em 1898, surge outra pessoa muito importante chamada Leôncio de Souza, que dá início ao seu projeto arquitetônico que ele nomeou de Palácio das Águias, que hoje está construído na região de Marataízes. Após sua morte, quem herdou o seu Palácio das Águias foi José Marques, seu genro, que continuou a preservar sua importância. Este monumento não só reflete a opulência da época, mas também se tornou um patrimônio cultural e símbolo de riqueza da cidade. Junto ao Palácio das Águias, foi construído também um trapiche, muito comum na época no Brasil, afinal as rotas comerciais ainda eram feitas por navegações. E o trapiche foi de fundamental para o comércio local, permitindo o transporte de produtos agrícolas como café para o mercado. Embora o trapiche tenha perdido sua função ao longo do tempo, ele representa a história econômica de Marataízes e a importância do comércio marítimo na região. Marataízes é muito mais do que uma cidade litorânea com belas praias. A gente tem um passado rico, e por mais que tenhamos pouco para estudar, ainda assim se pode tirar muito disso. E é fundamental que a gente conheça o nosso passado, assim a gente pode planejar melhor o nosso futuro. E Marataízes tem sim seu lugar na história.
Léo, meu nome é Gerildo Ferreira da Rocha, nascido aqui no Pontal mesmo. A vida antigamente aqui, Léo, era difícil, você sabe que era difícil. Pontal, tadinho, lugarzinho pobre, só tinha areia, a maioria que criava era porco, não tinha nem criador de porco mesmo. A travessia era difícil, tinha que atravessar de canoa, de barco, porque não tinha ponte. Lá por cima, quando passava lá por cima, às vezes dava enchente, a água enchia aquela estrada todinha, o caminhão tinha que vir para aqui para atravessar de barco. Tinha 2 barcos, um pago pela prefeitura e um particular. E a gente tinha que atravessar a remo, para fazer compra na barra, era muito difícil. Na barra ali também tinha aquela Andréia, que funcionava ali muito com as mulheres, que limpava peixe, aquele trapiche do lado ali, que hoje depois ele está acabado. Era onde os navios encostavam para descarregar o café, para levar para Cachoeiro. E hoje o rio também está seco, hoje não tem nem como mais caminhar mais no rio para Cachoeiro, porque a areia é pura, tudo seco, não tem mais, pode dizer, água, então a dificuldade é grande. Eu também, para criar meus filhos aqui, não foi fácil não. Tive que pescar, ir para Nova Almeida, Vitória, enfrentar o mar, dormindo mal dormido, comendo mal comido, dormindo lá embaixo daquele barquinho prensado. Mas, graças a Deus, que de lá para cá as coisas foi melhorando e hoje está melhor. Hoje nós temos as ruas calçadas, o Pontal hoje, graças a Deus, já tem uma aposentadoria, naquela época ninguém era aposentado. A dificuldade era maior, porque você não tinha aposentadoria. Hoje não, a pessoa pega uma certa idade, já aposenta, já tem um dinheirinho para comprar um alimento. Mas naquela época era difícil, não tinha não. Muitas ABC passava muito necessidade, mesmo necessidade. Mas hoje, graças a Deus, a gente já tem que comer. Porque antigamente você tinha que subir de rio acima, fazer o quê? Cortar tabua, para fazer esteira, para vender, se quisesse sobreviver. Cortar madeira para fazer cerca, que não tinha como tijolo, não tinha muro, era tudo, os quintais era tudo feito de cerca, de pau de mangue. Mas hoje também não pode tirar mais do pau de mangue, é proibido. Então hoje também tem condições de fazer um murozinho, a situação melhorou bastante, a pescaria também tem abençoado, melhorou bastante. O Palácio das Águias era da minha época, mas só que ficou muito tempo abandonado. Depois de uns tempos para cá que eles consertaram ele, hoje está até bonito lá dentro. Nem estive lá dentro ainda, mas disse que é muito bonito lá dentro, mas não entrei lá dentro não. Hoje está muito bonito a Palácio das Águias. E o trapiche está ali, desmoronado, quase caindo. Era difícil, né, para você vender. Um caminhão vinha de Piúma. Caminhão vinha de Piúma cheio de gente, com um monte de muamba vendendo na barra, banana, empim, tudo quanto era muamba. Aí chegava aqui no Pontal, tinha que atravessar para o outro lado para poder vender na barra, que era uma cidadezinha maior. Sempre foi uma cidadezinha maior. Então a dificuldade não era brincadeira, era muito difícil para você vender as coisas. Né? Nós, quando queríamos fazer uma viagemzinha, o caminhão vinha aqui para poder ir de caminhão, para rodar de volta novamente, para voltar para trás. Tem essa dificuldade todinha da vida. E o que vendia lá na barra ali? Não, o que eles vendiam, o que eles traziam mais para vender era farinha que fazia, fazia nos fornos farinha, banana, empim, jaca, tudo quanto é verdura trazia. E tinha no Gomes também, Soeb, tinha um jumentinho, botava o jacá no jumento, botava a carga no jumento, batia na bunda do jumento, o jumento vinha embora sozinho, até que na venda do Pontal, tinha uma vendinha no Pontal aqui, a jumento chegava carregado com o jacá, com pouco erva vinha atrás, o bichinho já sabia o caminho. Chegava, ficava parado esperando ele chegar. Ele vinha de bicicleta pedalando e o jumento na frente, carregando a carga. Era vida antigamente, não era fácil. E o peixe, como é que fazia? Peixe muito ruim de vender, Léo. Peixe naquela época, na minha época já foi assim mesmo. Você tinha que vir do mar, vinha depressa, porque quem vinha de frente não tinha comprador. Aí você chegava para vender o peixe na pedra, os compradores esperando, mas quem vinha de frente vendia o peixe, ó, ia embora. Você chegava, não tinha mais comprador. Aí tinha que trazer o peixe para casa, para salgar o peixinho, para vender, às vezes vender salgado, ou dividir com... não tinha geladeira, não tinha nada, salgava o peixinho. A pescaria do mar também é a mesma coisa, não tinha gelo para você levar para o mar. Você levava sal para salgar o peixe no meio do mar. O fogão era o quê? Era uma lata, cheia de... levava um monte de lenha para o mar. Lá, na hora de fazer a comidinha, botava a lenha no fogãozinho de lata e cozinhava a comida para ficar lá. E sal para salgar o peixe. Porque não tinha gelo para gelar peixe naquela época, não. Na minha época ainda não tinha, né? Aqui no Pontal não tinha. Então foi uma época muito difícil mesmo, muito difícil. Hoje está mil maravilha, hoje é gelo, hoje haja peixe para se vender, mesmo com o precinho mais em conta, mas haja peixe para vender. Naquela época não, você tinha que vir logo. Os barquinhos botavam a vela, vinha para a terra e todo mundo querendo chegar de frente do outro para vender o peixe.
dificuldade não era brincadeira não, Léo. Hoje tá mil maravilha, graças a Deus. E papai dizia que o negócio ia piorar. Meu filho, cada vez que você tá reclamando de comer uma polentinha com café hoje, difícil, pegava um pão, cortava um pão para 3 pessoas. Você não sabia nem qual pedaço você pegava. Ele cortava tão de esquina assim que você não sabia qual que era o maior. Então, quer dizer, era difícil. E você quando comprava um pão para dividir para 3, era muito difícil. Então hoje nós, graças a Deus, hoje nós temos 2 barcos aí, ó. Temos 2 barcos de pesca. Hoje a situação está maravilha, graças a Deus. E a ponte que você falou que trabalhou? Na ponte que eu trabalhei 7 meses naquela época, que a pescaria estava tão ruim, que você não tinha quase, muito ruim. Aí apareceu essa ponte que é aqui do Pontal hoje, que ia sair lá no Cabral, na Vila da Pinheirinho. Aí eu assinaram minha carteira lá, eu trabalhei 7 meses lá ainda. Aí já melhorou um bocadinho, né? Carteira assinada, trabalhei 7 meses. Depois também a obra não foi à frente, eu peguei e fui para o Rio de Janeiro, trabalhar no Rio, para poder na pescaria também. Então hoje a ponte não saiu lá, né? A ponte saiu aqui. Hoje o Pontal tá maravilha, Barra, Marataízes, hoje é tudo cidade. Tranquilo, hoje nós estamos tranquilos.